Boa tarde, pessoal. Queria desejar primeiro boas-vindas a todos, né, nesse momento de mudança aí. A gente resolveu também começar 5 minutos depois, então quem entrar na live depois agora pode ir direto lá para cá e pegar seu bilhetinho para poder entrar na sala. Brincadeira, tá? A gente vai começar agora num momento bem diferente, né, pessoal? A gente já tem muita gente esperando que esse momento acontecesse, né, que a gente começasse a ter contato com vocês. E esse foi escolhido o momento, né, e a forma da gente ter esse primeiro contato. A gente vai basicamente bater um papo, pessoal, para vocês entenderem o que a gente está propondo para vocês, o que a gente vai fazer nesse primeiro período, né, que a gente vai chamar de ambientação. Mas claro que também a gente vai trazer outras informações para vocês, tá? Vamos só organizar a nossa dinâmica aqui. O chat aqui tem muita gente, então eu não vou conseguir ler todas as mensagens, mas vocês podem usar à vontade, não tem restrição nenhuma, né? Podem comunicar, bater papo entre vocês. E aí vai ter um momento que eu vou separar para vocês fazerem perguntas, tá? Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem no chat, né, escrito perguntas, como eu mandei agora. E aí eu só vou ler as perguntas que aparecerem dessa mensagem para baixo, tá? Então, e aí eu vou pedir só para vocês me ajudarem também. Quando eu falar, pessoal, alguém tem alguma pergunta e lançar a mensagem, eu vou falar só para a gente usar um pouquinho menos o chat, porque senão fica difícil aqui para a gente ler também, tá certo? A gente também tem um delay, né? Tem um atraso da mensagem, da transmissão, que é de mais ou menos 4 segundos. Então, às vezes pode demorar eu fazer a resposta para vocês, tá certo? Então, não é tão automático. Tem aí, em média, 4, 5 segundos de diferença. Ótimo que não tem pergunta. Pessoal, e para hoje a gente vai ter 2 convidados, tá certo? Então, vou chamar eles aqui, que é o professor Marcelo e a professora Laís. Marcelo e Laís, vocês podem ligar os microfones já. Boa tarde, pessoal. Olá, gente. Boa tarde. A gente vai separar aqui a transmissão em 2 momentos, né? Vai ter um momento que o Marcelo vai conversar um pouco com vocês e um outro momento que eu e a Laís a gente vai fazer a apresentação para vocês tanto do Moodle, né? Ou do nosso sistema AVA, e a gente vai falar também um pouquinho sobre como vai funcionar esse período. Isso depois da fala do Marcelo, tá certo? Então, Marcelo, vou deixar a fala com você, só deixa eu organizar aqui o vídeo. Lucas. Oi. Só avisar, porque foi perguntado no chat se a live ela vai ser gravada. Ela vai ser gravada sim, porque tinha gente perguntando. Isso, a live vai ser gravada e vai ficar disponível para vocês. E aí a gente vai deixar esse link disponível no canal do campus. E também dentro do AVA, toda live que a gente fizer, né, nesse período de ambientação, a gente vai também deixar lá o vídeo gravado disponível. Tá certo? Marcelo, é com você. Ok, Lucas. Muito obrigado, parabéns. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Saudades de cada um de vocês. Esse momento nosso de ficar em isolamento. Espero que estejam todos bem, a família esteja bem, né? Todas as pessoas à sua volta estejam bem e fique em casa. Nós estamos cada um em um local hoje, a Laís na casa dela, o Lucas lá no IFES e eu na minha residência. Então, queria saber como cada um de vocês estão, caso precisem de algo, o IFES Campus Piuma e todos os servidores estão à disposição
estão todos trabalhando remotamente, né, em suas residências, estamos trabalhando triplicadamente, porque uma instituição que era quase que na sua plenitude, com atividades presenciais, e agora tendo que se transformar em um curto espaço de tempo para atividades pedagógicas não presenciais. Então, caso estejam precisando de algo, por favor, entre em contato com cada um de nós, que da forma que for possível, nós tentaremos auxiliá-los e ajudá-los. Isso para os servidores e também para todos os nossos discentes, pais, mães, companheiros, amigos. Então, espero realmente que estejam todos bem. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês, vontade de encontrar, de abraçar, de falar, de discutir, de criticar. E isso representa o que é a nossa instituição. O IFES Campus Piúma, eu sempre o comparo com uma grande família, tá? E fazendo uma analogia às nossas famílias, nós temos as dificuldades, os problemas. E quando a gente estende para uma família de quase 1.000 pessoas, sem contar os pais, né, e as mães, e os companheiros, e as pessoas que estão à nossa volta, essa diferença, ela só se amplia e muito. Então, é uma instituição que respeita a diversidade, respeita, né, ao íntimo de cada pessoa, das suas opiniões, e que também tem trabalhado muito para tentar fazer algo para minimizar os transtornos, né, e os problemas causados pela pandemia, né? Então, lembrando que esse é o momento que a instituição, depois da publicação da resolução 01 de 2020, né, das atividades pedagógicas não presenciais, pelo Conselho Superior do IFES, nós tivemos um tempo de planejamento, e ainda estamos nesse tempo de planejamento. Essa ação, a live, faz parte desse momento, e, posteriormente, semana que vem, nós iniciaremos as atividades pedagógicas não presenciais. Então, é um momento único da nossa instituição, com muito trabalho, lembrando que nossos servidores todos estão trabalhando remotamente, alguns indo ao campus esporadicamente. Então, é importante registrar isso, que os trabalhos estão sendo executados, tendo em vista que nós somos uma instituição, somos uma autarquia. Nós temos os processos de licitação, nós temos todos os processos dentro do campus. Então, gostaria de agradecer a cada servidor, a cada servidora, por todo o seu empenho, por todo esse desafio, né? Em um curto espaço de tempo, nós estamos nos transformando para poder atender e minimizar os impactos devido à pandemia do Covid-19. Tá? Então, um agradecimento muito grande aos servidores, aos alunos e alunas, aos pais, né, às mães e aos cuidadores, aos amigos. Tá? Um agradecimento muito grande, porque esse trabalho é um trabalho feito a muitas mãos e muitas pessoas contribuindo para que isso ocorra. Então, gostaria de continuar agradecendo ainda, né, agradecer a comissão que foi implementada após publicação da resolução que trata as atividades pedagógicas não presenciais. Então, a comissão, ela contempla hoje 22 servidores que semana passada e essa semana trabalharam ininterruptamente todos os dias, das 7 da manhã até as 8, 9, 10 da noite, para conseguir trazer uma proposta, tá? Uma proposta que ela não é a melhor, ela não é a solução de todos os problemas, mas ela sim é uma proposta que ainda está em construção, porque, conforme a resolução diz, esses 40 dias que nós teremos de planejamento e depois de teste serão para a gente tentar identificar os erros, os problemas,
e trazer opiniões e sugestões para melhorias. Então, nós estamos ainda, mesmo com o início das atividades pedagógicas não presenciais, nós estamos em fase de teste, tá? Então, agradecer aí a professora Cilda por assumir a presidência dessa comissão e todos os demais que estão aí tratando desses assuntos muito profissionalmente e com muito zelo. Agradecer também a toda a equipe pedagógica, aos professores, e eu ainda como professor, nós teremos que nos transformarmos, né, mudar completamente o que era a nossa dinâmica de trabalho para um trabalho à distância, um trabalho usando tecnologia. Sabemos dos problemas que nós temos, muitos alunos ainda sem acesso, nossas redes estão sobrecarregadas, equipamentos faltando, porém, nós estamos trabalhando junto com a reitoria e com todos os servidores para sanar todos esses problemas. Então, o Instituto Federal do Espírito Santo e o IFES Campus Piuma farão o possível e o impossível para poder atender todos os alunos de uma forma igualitária. Estamos trabalhando com uma possibilidade do TaxGov, como se fosse um Uber do governo para entregar o material a quem não tem acesso, ou seja, entregar o material impresso. Estamos com um trabalho também com os correios para ser entregue via correio, com envelopes de plásticos lacrados, e aí esses alunos não terão custo nenhum e também voltarão, além de bolsa no sentido de ter acesso à internet, compra de equipamentos, enfim, a instituição ela realmente está trabalhando muito para tentar sanar os problemas e minimizar muito essa questão que a pandemia, né, trouxe para nós. E fez o mundo parar e, por um lado, fez a gente também parar e nos repensarmos e fazermos o que há de melhor. Gostaria de agradecer, assim, muito também ao professor Lucas e à professora Laís. Eles estão aí há 2, 3 dias, incansavelmente, para poder fazer essa transmissão dessa live, e graças a Deus e todos os santos aí, parece estar correndo muito bem, e aí a gente precisa registrar aqui esse agradecimento. Tá? Gostaria de agradecer também, foi implementado no campus o NTE, o Núcleo de Tecnologias Educacionais, coordenado aí pela professora Laís, e com vários outros servidores também trabalhando incansavelmente, e realmente a nossa instituição ela vai sair dessa pandemia modificada e, com certeza, todos nós muito mais fortes. Tá? Gostaria de agradecer a professora Cássia, que conduz aí a direção de ensino, e os demais setores que estão trabalhando colaborativamente para sanar todos esses problemas e trazer para nós, né, o que há de melhor dentro da nossa instituição. A direção administrativa, trabalhando com vários processos para as compras, a CLC, né, o Júlio, aí como substituindo a Melina, o diretor administrativo, o pessoal da CLC também, trabalhando para comprar mais tecnologia, processos rodando, para que a gente possa realmente equipar esse campus e dar um passo à frente. E registrar que todo esse esforço ele já estava sendo feito para o campus melhorar com os seus processos tecnológicos e compras de equipamentos. E a pandemia, ela só trouxe para nós uma força de trabalho e um gasto energético maior para ter mais celeridade nessas aquisições. Gostaria de agradecer, né, a direção de pesquisa e todos os colaboradores ali, e deixar registrado aqui para vocês, assim, do fundo do meu coração, um agradecimento muito, muito, muito especial a todos os alunos, líderes e vice-líderes de turma, porque o trabalho de vocês está sendo fundamental para que a gente consiga atuar e ter uma abrangência muito maior quando a gente precisa ouvir os alunos e saber quais são as grandes dificuldades de cada um. Então, o papel de vocês, líderes
né, e vice-líderes aí foi fundamental nesse processo, nessa ajuda que vocês estão colaborando com o campus. Gostaria de registrar ainda um agradecimento ao Leandro, presidente do CA, né, do Centro Acadêmico, um papel importantíssimo nas reuniões do campus, participando na comissão de atividades pedagógicas não presenciais, a Iana também, do Grêmio Estudantil, presidente aí do Grêmio Estudantil, o papel de vocês como líderes e representantes estudantis, ele está sendo de fundamental importância para que a gente possa avançar, tá? Então, deixar aqui registrado também. Gostaria de finalizar, me deram só 10 minutos, eu já ultrapassei, finalizar dizendo que o campus, ele continua trabalhando muito, e o esforço de cada um será determinante para o sucesso dessa proposta, dessa instituição, tá? Gostaria de registrar que a climatização do campus, a obra já se iniciou, essa é uma obra importantíssima e, devido à pandemia, nós conseguimos ter uma força-tarefa maior devido não ter ocupação das salas de aula e a empresa poder atuar efetivamente com a instalação, né, da climatização. E a quadra também, ela está finalizando as obras para que, quando a gente voltar às atividades presenciais ou semipresenciais, a gente ainda não sabe quando, até onde isso vai se prolongar, tá? Então, deixo aqui o registro de agradecimento e me coloco à disposição de todos vocês, discentes, servidores, toda a equipe, né, no que eu puder ajudar, no que a gente puder contribuir, estaremos juntos novamente nesse grande desafio com as atividades pedagógicas não presenciais. Gostaria de dizer que estou morrendo de saudade de ver o campus cheio, né, lotado, com trânsito de todos nós, trabalhando efetivamente, diariamente. Então, gostaria de deixar aqui um grande beijo e um grande abraço virtual neste momento, mas se sintam todos e todas acolhidos, e com certeza, com a união, com a força de cada um, nós conseguiríamos vencer e chegar lá na frente muito mais fortes. Sozinhos, a gente consegue ir mais rápido, mas juntos, com certeza, nós chegaremos muito mais longe. Um grande beijo, fiquem com Deus, grande abraço, até a próxima. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente então teve aí a mensagem do Marcelo, e as perguntas que vocês vão fazendo a gente foi tentando responder, né? Vocês perguntaram da quadra, perguntaram do ar-condicionado, eu acredito que o professor Marcelo conseguiu responder. E aí, a gente está vendo que vocês estão tendo várias dúvidas a respeito desse momento de atividades não presenciais. E aí a ideia hoje é ajudar vocês a entenderem um pouco isso aí. Eu sei que muitos aí se impressionaram, falaram assim, pô, mas minha turma só tinha 45 alunos, né? O que está acontecendo? É porque esse momento ele vai ser para todos os alunos do campus, tá? Então, a gente está fazendo essa live para todos os alunos. Claro que as atividades lá no Moodle, elas são separadas por curso, tá? Mas aqui a gente está tendo um momento com todos os alunos. Algumas perguntas que também surgiram a respeito de quem está terminando o curso, o que vai acontecer, a gente vai tentar fazer a abordagem dessas perguntas, né, no decorrer aqui da transmissão, tá certo? Então, vamos voltar lá, e agora eu vou pedir licença para o Polese e vou chamar a Laís para a gente fazer a transmissão. Lucas? Sim. Posso falar rapidinho? Pode. É importante registrar que muitas das perguntas devem ser direcionadas também aos líderes de turma
e também ao CA e ao Grêmio Estudantil, ou seja, aos representantes estudantis dos nossos discentes, pois eles participam da comissão de atividades pedagógicas não presenciais e eles estão atualizados, enviando nos grupos, e é importante que os nossos alunos também abram os arquivos, acompanhem no site do IFES todas as mensagens que estão disponíveis e lá, com certeza, muitas das dúvidas serão sanadas. Ok? Obrigado. Bom, vou pedir então para a Laís agora ligar o áudio. Polese desligar para a gente um pouquinho. Valeu, Polese. Laís, você está por aí? Tô. Sim. Tá. Bom, nesse momento agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês como vão ocorrer as aulas, né, a partir de agora. Então, deixa eu abrir aqui a minha apresentação para vocês. Esse momento agora, a gente tem uma resolução, né, como a gente estava conversando, e ela chama de atividades pedagógicas não presenciais. E essas atividades é a forma como a gente vai trabalhar nesse período em que a gente tem que ficar afastado, né? Novamente, como o Polese comentou, não vai ser perfeito, vão ter inúmeros problemas, né? Mas a gente está tentando ao máximo minimizar esses problemas para vocês. E aí por isso que a gente pede também, além da compreensão, a colaboração de vocês, porque vocês vão ajudar a gente a tornar esse sistema melhor, tá? Dentro das possibilidades que a gente consegue trabalhar. Então, essas atividades não presenciais, tá? Elas vão ocorrer num primeiro momento de forma quinzenal, tá? Ou seja, 2 semanas. Elas vão ser não presenciais nessas atividades e cada professor ele tem a liberdade de escolher a melhor forma de fazer essa atividade, tá certo? Preferencialmente a gente vai recomendar aos professores utilizarem o ambiente virtual de aprendizagem, né, que é o AVA. Mas ele pode combinar com vocês outras formas de trabalhar. Exemplo, vou trabalhar no Google Meet ou vou distribuir algumas atividades pelo WhatsApp ou pelo Skype. Novamente, os professores têm a liberdade de fazer isso, porém a gente recomenda os professores utilizarem o AVA, né? Até porque já é uma plataforma que o IFES tem disponível. A maioria dos alunos no técnico já usaram ele lá no primeiro ano, lá quando passaram com o Silvio, né? Quando o Silvio estava com a disciplina de informática. Os que fizeram alguma disciplina comigo ou com a professora Laís também, né? E a gente... Esse conteúdo, né, ele vai ser disponibilizado para vocês e a ideia é que a gente consiga ver uma forma de avaliar se vocês estão interagindo com ele ou não, né? Então, e essa mesma plataforma, da preferência do professor, ele também vai fazer os seus atendimentos, os atendimentos que a gente fazia, né, fora de sala de aula. Então, tudo isso ainda, toda essa rotina ela vai acontecer, porém ela não vai acontecer de forma presencial. Tá certo? A pergunta aqui que todos ficaram mandando no WhatsApp para mim, para a Laís, perguntando, mas como é que é a questão da presença, tá? A presença, ela vai ser atribuída pelas atividades que os alunos vão realizar, tá? Essas atividades, elas podem valer nota ou não, tá? Então, novamente, o professor vai fazer uma atividade, ela pode valer nota ou não. Que exemplo, um tipo de atividade? Eu posso falar para vocês, quero que vocês assistam esse vídeo aqui no YouTube, eu quero que vocês leiam esse texto, né, e o professor ele vai verificar isso. No sistema que a gente utiliza aqui do IFES, né, que é o AVA, o sistema permite a gente identificar esse tipo de coisa, se você está fazendo atividade ou não, se você está acessando o site ou não, e é isso que a gente vai utilizar para atribuir a presença para vocês, tá? Existem casos, os casos especiais, vamos dizer assim, que são os alunos que não estão com acesso à internet, mas daqui a pouco a gente vai comentar nesse assunto, tá certo?
O que vocês vão trabalhar, né, a quinzena que vocês vão trabalhar, ela vai ser divulgada sempre antes de iniciar a quinzena. A gente está só esse primeiro momento, que é esse primeiro período de adaptação aqui, a gente não conseguiu divulgar antes, né? A gente vai divulgar hoje para vocês, mas a partir das próximas quinzenas, o material vai ser divulgado na semana anterior. Tá? Então, na semana anterior, vocês vão já ter acesso a tudo que vocês vão fazer nas semanas seguintes. E como vai ser a divulgação desse plano quinzenal e dos materiais, né, que vão ser disponibilizados? Vão ser pelos nossos meios formais aí de comunicação, que é o acadêmico, né, ou o site do campus. E novamente, nesse primeiro momento, a gente vai ter um período de testes, tá? Por que período de teste? Porque é uma novidade tanto para a gente, para os professores, quanto para vocês alunos, tá certo? Esse período de teste ele vai funcionar da seguinte forma. A gente vai começar com a carga horária reduzida, tá? E o número de disciplinas reduzidos. Então, quem colocou lá no chat falando assim, pô, a gente vai ter as 17 disciplinas de uma vez, tem que entender que a gente tem que se adaptar a isso. A gente pensou exatamente nisso. Então, as disciplinas elas não vão ocorrer todas de uma vez, né? A gente vai separar as disciplinas em grupos, vai ter um grupo que vai trabalhar uma quinzena e o outro grupo de disciplinas vai ser trabalhado na quinzena seguinte. Tá certo? Qual que é o objetivo desse período de teste, né? É justamente a gente, todo mundo, né? Professor, aluno, a gente se adaptar nessa forma, tanto de ensinar quanto de aprender. Porque para a gente é novidade, para vocês é novidade, tá certo? Então, por isso que a gente vai fazer esse período de testes. Esse período de testes ele vai durar 3 quinzenas. Tá? Então, a primeira quinzena vai ser a quinzena de ambientação. Nessa quinzena de ambientação, vocês só vão ter basicamente uma disciplina, que não é nenhuma das disciplinas que vocês já têm, que é uma disciplina que a gente está chamando de ambientação para o Moodle. Né? O Moodle é o nosso sistema, o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, nesse período de ambientação, a gente só vai aprender como essa ferramenta funciona, como que eu faço para utilizar, como que eu faço para acessar ela. E aí, depois desses 15 dias de ambientação, aí começam os grupos de disciplinas. Então vai ter um primeiro grupo de disciplina, trabalhando uma quinzena, e depois um segundo grupo de disciplina na quinzena seguinte. Depois que a gente rodar essas 3 quinzenas, a gente vai fazer uma avaliação do nosso sistema. Se tudo está correndo bem, né? se tudo está... se o sistema não está caindo, se os professores estão conseguindo se adaptar. Eu vou pedir desculpa para vocês que o telefone aqui da sala está tocando, mas está lá na outra mesa, eu não consigo desligar. Então a gente vai ter um período desse período de adaptação. Findado esse período de adaptação, os professores, os representantes dos alunos que estão lá na comissão com a gente vai sentar e avaliar. É possível a gente rodar 100%, né, da carga horária e das disciplinas? É possível. Então, para as quinzenas seguintes, aí a gente já faz de forma diferente. Mas a gente vai adotar esse 1 mês e meio, aí, essas 3 quinzenas, como um período de teste. E aí, depois desse período, a gente vai avaliar o que a gente vai fazer. Tá? Perguntas que não querem calar e que a gente já não sabe a resposta, eu já adianto a vocês. Quanto tempo isso vai durar? Não sabemos. A gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar, a gente não sabe o que vai acontecer. Num primeiro momento, a nossa estratégia ela é de 1 mês e meio. Se depois de 1 mês e meio as coisas voltarem ao normal, ótimo, a gente vai voltar ao normal e depois a gente vai pensar como, vamos dizer assim, repor esse tempo que ficou para trás, né? Esse mais de mês aí que a gente ficou sem atividade. Pegando algumas perguntas aqui, ó, o Fábio Oliveira. As atividades não vão ser exclusivamente no Moodle, tá? O professor vai ter a liberdade de escolher qual que é a forma que ele vai querer trabalhar, tá certo? Os casos especiais que a gente estava comentando. Os casos especiais a gente está considerando
dois grupos aqui. O primeiro é aqueles que não têm acesso à internet ou não tem computador, não tem telefone, que ele não consegue acessar nenhum ambiente virtual, que ele não consegue entrar na internet. Para esses casos, o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir todo o material que os professores vão trabalhar naquela quinzena e a gente vai entregar na casa do aluno. Tá? E aí, vocês podem estar se perguntando, porra, mas ele está falando isso para quem? Porque o cara que não tem acesso à internet, ele não está aqui. Mas é justamente os líderes de turma estão sabendo dessa informação, então podem entrar em contato com o pessoal que não tem acesso. E pode até ajudar a gente a identificar quando alguém, por algum motivo, não teve mais acesso e não conseguiu conversar com o campus. Mas o que a gente pede para vocês ficarem atentos? Né? O campus, a gente está entrando em contato com todos os alunos, de alguma forma. Ou por e-mail, ou por telefone, para tentar identificar quem tem problema e quem não tem. Parte desses questionamentos que a gente fez, de quem tem acesso à internet e quem não tem, foram naqueles questionários que vocês preencheram, ou o questionário do campus, ou o questionário do centro acadêmico, o questionário do Grêmio Estudantil, né? E inclusive aqui, novamente, a gente faz o agradecimento especial tanto para o Grêmio quanto para o CA, porque o trabalho de vocês ajudou muito a gente a fazer essa identificação. E aí, só ressalvando a solicitação da direção de ensino, para vocês ficarem atentos aí, porque o campus vai entrar em contato. E às vezes o nosso telefone aqui ele aparece como privado quando a gente liga para vocês. Então, não se preocupem, às vezes pode ser que não seja aqueles 0800 centrais de atendimento oferecendo produtos. Tá? Pode ser o pessoal do CRA tentando conversar com vocês ou o setor pedagógico. E um outro grupo especial é justamente o pessoal que é finalista, tanto do ensino técnico quanto da engenharia. Sendo que o da engenharia a gente tem um finalista que é mais especial ainda, né? Eu digo especial porque a gente vai ter que trabalhar com mais cuidado, que é o pessoal que se formaria agora na metade do ano. Né? Porque o técnico a gente ainda tem até o final do ano para poder trabalhar. Então, o técnico... a gente também está pensando nessa questão dos finalistas, como a gente vai finalizar tudo que a gente tem que fazer, mas a gente fala o seguinte, para os finalistas, independente se é do técnico ou se é da engenharia, num primeiro momento, vocês vão realizar as atividades pedagógicas não presenciais da mesma forma como os demais. Tá? E aí, nesse período de testes, né, que são essas 3 quinzenas, a gente vai pensar numa solução para vocês não ficarem tão atrasados e não passar para o ano seguinte. Tá? Então, a gente está pensando o que a gente vai fazer para justamente não atrasar a vida de vocês. Então, vou fazer a fala aqui da Vitória, calma aí, 4º ano. Tá? A gente vai trabalhar o máximo para vocês se formarem ainda esse ano. Tá bom? Claro, para isso acontecer, talvez a gente vai ter que em alguns momentos ter uma dedicação a mais, né? Porque talvez a gente, do jeito que a gente está levando, se a gente continuar nesse período, a alternância de disciplinas, a gente não termina esse ano, né? Então, 4º ano e finalistas da engenharia, já ponham em mente que vocês vão ter que fazer um trabalho aí, um trabalho um pouquinho mais pesado, tá? Para a gente conseguir finalizar o ano de vocês. Laís, você tem alguma colocação até agora para fazer? Não, é a única coisa que você comentou dos mapas, né, dos planos quinzenais. Dessa semana de ambientação, ele já está na página do IFES, né, do Campus Piuma, então você já tem acesso ao que vai ser trabalhado desde ontem, né? Então a gente conseguiu, desde ontem não, de segunda-feira, a gente conseguiu colocar esse plano quinzenal, mesmo sem carga horária, né? Mas a gente conseguiu colocar ele lá com todas as outras descrições necessárias. Sim. Só uma orientação aqui, o pessoal da engenharia que está fazendo o TCC. A gente vai conversar, a gente precisa conversar, né? Você, o seu orientador e o coordenador de curso, para a gente tentar finalizar o TCC, tá? Mas isso aí a gente vai resolver individualmente com os alunos, porque não são muitos,
Então, vou pedir para vocês conversarem com o orientador de vocês e com o coordenador de curso. E os alunos que têm alguma necessidade especial, né, o pessoal do NAPNE vai fazer o acompanhamento com vocês, tá certo? Então, fiquem tranquilos que a gente está tentando olhar para todo mundo para ninguém ficar desassistido, tá certo? Dicas, tá? Aqui são dicas que a gente vai dar para vocês. Primeiro, fique sempre em contato ou com os colegas de vocês ou com os professores, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Essa distância, ela acaba dificultando a gente entender o que está acontecendo com vocês. Por exemplo, aqui quando eu estou em sala de aula, se um aluno começa, faltou uma vez, faltou 2 vezes, eu consigo entender que ele está doente. Mas nesse sistema que a gente vai trabalhar, que é virtual, se você não tem contato com a gente, fica difícil eu saber o que está acontecendo com você ou com a sua família, se você está passando por alguma dificuldade, se alguém da sua família contraiu o Covid. Então, a gente pede para vocês sempre manterem contato com a gente, tá certo? Outra dica, o sistema acadêmico, os dados cadastrais de vocês, eles têm que estar atualizados. Por quê? Porque é através do sistema acadêmico que a gente consegue contato com vocês, tá? Vocês vão ver, inclusive, que para acessar esse ambiente virtual de aprendizagem, ele utiliza o sistema acadêmico para te liberar o acesso. Então, se o seu cadastro não está atualizado, provavelmente você não vai conseguir acessar. E como que a gente faz, né, para atualizar? Muito simples. Vocês entrem lá no sistema acadêmico, entra lá no seu perfil, né, nos seus dados cadastrais, e aí é só fazer a atualização. Mas, 2 dados muito importantes para manter atualizado: e-mail e telefone. Isso aí é essencial para a gente nesse momento, tá certo? Outra coisa, tem gente perguntando aqui, e eu posso fazer tudo num dia? Posso fazer tudo no último dia? Vocês vão ter que organizar uma agenda de estudo para vocês. A gente sabe que os ambientes são muito diferentes. Então, por exemplo, né, eu moro com meu irmão, divido o quarto com ele, né? Então, você vai ter que pensar qual que é a melhor forma de você se organizar. Ou então, eu só consigo trabalhar à noite porque é a hora que está todo mundo dormindo aqui em casa, então você vai estudar à noite. Mas organize o seu estudo, tá? Isso aí vai ser essencial para você. E por último, de dica, né, não tenham receio em entrar em contato com a gente caso vocês estejam passando por alguma dificuldade, tá? Pode ser dificuldade de acesso, dificuldade com alguma disciplina. Não estou entendendo a disciplina? Não tenha receio, converse com o professor, tá? Vocês não podem deixar a gente sem contato, tá certo? Então, mantenham contato com a gente. Uma outra coisa, o pessoal perguntou aqui a respeito de... E as aulas práticas, como é que a gente vai fazer? As aulas práticas, né, elas não vão ser aulas práticas em EAD, tá? A gente vai deixar as aulas práticas para a gente fazer assim que a gente voltar. Vocês podem estar se perguntando, e se a gente voltar só ano que vem? Aí, em outro momento, a gente vai pensar sobre como fazer. Mas, a princípio, né, se tudo correr bem, a gente vai voltar esse ano. Né? Eu, pelo menos, tenho a esperança disso. Não sei se é o que eu queria muito que acontecesse, né? Mas ninguém sabe o que vai acontecer. Mas a gente... as atividades práticas, por enquanto, estarão suspensas. E assim que a gente puder ter o contato novamente, né? Assim que a gente voltar para o campus, para as nossas aulas, aí a gente vai fazer as atividades práticas, tá certo? Tá, que eu estou aqui, eu leio o chat aqui que vocês estão falando, então por isso que às vezes eu fico meio perdido. Mas vamos lá. E como vocês vão fazer esses contatos? Aqui a gente já deixa 2 contatos para vocês, então anotem esses contatos. Primeiro, se vocês estão com algum problema de acesso no sistema, tá? Problemas de acesso ao sistema, vocês têm que entrar em contato lá com o registro acadêmico, tá? Lá com o Léo, com o pessoal. Vocês vão entrar em contato pelo e-mail.
tá? Ou vocês podem ligar aqui para o campus também, mas o e-mail eu garanto que vai ser mais fácil. Sim. Lembrando que esse sistema é o Moodle, tá, pessoal? Então, problemas de acesso ao Moodle, né, que é o que CRA que vai estar resolvendo, ok? Mas depois eu vou falar para vocês um pouquinho mais, com mais detalhes sobre isso. E também, caso vocês tenham dificuldade no sistema acadêmico também, tá? Então, acessos a sistema, vocês podem falar com o pessoal lá do registro acadêmico. Se vocês têm algum assunto relacionado à disciplina, né, que você não conseguiu resolver com o professor, né, ou você não está conseguindo contato com o professor, aí a gente pede para vocês entrarem em contato com o setor pedagógico, tá? Aí o setor pedagógico está atendendo por esse e-mail que a gente está colocando aí embaixo. Silvio, a sua pergunta é o seguinte: vai ter live com todos os professores? Depende dos professores, tá? Vou falar quem faz aula comigo. Eu, preferencialmente, vou tentar deixar os conteúdos gravados e vou utilizar a live só para tirar dúvida, tá? Mas vai depender de cada professor. Não vai, o professor tem autonomia para fazer da forma que ele entender ser melhor, tá? Deixa eu ver aqui quem mais pergunta. Tá. Pessoal, sobre o AVA, né? Aliás, desculpa, sobre as atividades pedagógicas não presenciais, é isso, tá certo? Então, eu queria saber o seguinte: vocês têm alguma pergunta sobre as atividades pedagógicas não presenciais? Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o item aqui, pergunta, e eu vou pedir para vocês escreverem a pergunta de vocês. Então, eu quero saber se vocês têm dúvidas sobre as atividades pedagógicas não presenciais, como elas vão ocorrer. Perguntaram aqui, Lucas, qual a diferença do Moodle para o AVA, tá? O termo AVA significa Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, a gente tem vários ambientes, várias plataformas, né, que a gente tem hoje no mercado para se utilizar virtualmente. E aí, no IFES, a gente usa o Moodle, que é um tipo, né, de ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, quando a gente fala AVA, a gente fala de forma global, qualquer plataforma, né, de forma geral de ambiente virtual de aprendizagem, tá? Quando a gente fala Moodle, a gente fala especificamente uma plataforma, ok? É semelhante a gente falar bombril e palha de aço, né? Então, um é uma marca, um modelo, e o outro é o objeto em si, tá? Ou gilete e aparelho de barbear. Bom, pergunta aqui do Tito. O AVA caiu umas 3 vezes hoje por sobrecarga. Como o IFES vai lidar com isso se todos os campos usam a mesma plataforma? O Tito, o pessoal do CEFOR, que é justamente o nosso centro de formação à distância, né, de educação à distância, ele que concentra essa plataforma, fica lá em Vitória, tá? Eles já estão trabalhando para resolver esses problemas. A gente está, inclusive, na semana passada foi um pouco mais difícil para os professores utilizarem, mas já está ficando cada vez mais fácil e a plataforma ela está fluindo um pouquinho mais. Claro que existem momentos que cai o sistema, né? E aí é só você atualizar sua página que provavelmente em 5 segundos ele já deve estar acessível de novo. Exatamente. Então, em casos, né, de abriu, deu erro, atualiza a página que a chance de voltar é grande, tá? A gente está tendo, às vezes, algumas quedas, mas a gente consegue entrar novamente com certa facilidade. Isso. Aí a Maju perguntou o seguinte: o plano quinzenal de ambientação já foi divulgado e conta com atividades síncronas por webconferência. Quando serão divulgadas as datas e horários dessas atividades para que possamos nos organizar? Maju, falha minha, tá? Eu não lancei lá as datas ainda, mas assim, de antemão eu falo aqui, mas a gente vai lançar lá no ambiente virtual, então vocês vão conseguir olhar lá quais são as datas certinhas, tá? Mas quem quiser anotar já pode saber, é na segunda-feira, dia 1º, na quarta-feira, no dia 4, e depois na outra segunda-feira, no dia 8, todos os dias 2 horas da tarde, nesse mesmo horário que a gente está trabalhando aqui. Mas prometo colocar lá no site divulgando certinho, tá? Peço desculpas.
É porque é por causa da correria, gente. A gente teve que... Pensem o seguinte, eu fazia parte da comissão e, ao mesmo tempo, estava preparando um ambiente, uma sala de ambientação, eu e a professora Laís. Então, ficou corrido e, às vezes, algumas coisas passam desapercebidas, tá? Peço desculpa. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Com relação aqui, Lucas, é possível pegar materiais que ficaram no campus, exemplos, livros, né? A gente está montando um protocolo para a retirada desses materiais, né, Lucas? Questão Isso. mesmo de segurança, né? Enfim. Exatamente. Caso não consiga acessar o AVA, como farão? Ian, né? A pergunta do Ian. Ian, se você não conseguir acessar, eu vou pedir para você entrar em contato com a gente, tá? Ou mandar um e-mail. Lucas, Sim. na sequência eu vou falar exatamente sobre isso com mais detalhes. Aí talvez eu possa sanar essa dúvida do Ian daqui a pouquinho. A mesma coisa, os alunos que não têm acesso à internet irão tirar dúvida como? Ana, boa pergunta, tá? A gente vai pensar em uma forma de fazer isso. Só lembrar que esses primeiros 15 dias, né, que é o período de ambientação, vocês vão ter só atividade comigo e com a Laís, nessa disciplina que chama ambientação, tá? Então a gente vai ter aí 15 dias para tentar resolver esses problemas mais pontuais, exemplo, o atendimento dos professores. Quando vai ser disponibilizado as datas dessas atividades? O Moodle, o Moodle ele vai ser aberto hoje para vocês. Eu vou até abro aqui durante a live, Laís, se você conseguir acessar o AVA e deixar ele visível para os alunos, que está como oculto ainda. Mas você quer que eu libero tudo? É porque ele está como... tá, os tópicos, ok. Não os tópicos, a sala. Sim. Tá? Sim. Então, quando vai ser disponibilizado, o Moodle vai estar disponibilizado já hoje para vocês, né? A Laís deve liberar agora. A plataforma funciona no Windows XP? Sim, a plataforma ela funciona pelo navegador da internet. Tá? Vai ter seminário pelo EAD? Rômulo, vai depender do professor. As atividades serão todas individuais ou serão em grupo? Depende do professor. É a mesma coisa na sala de aula, né? Tem professor que faz prova em dupla, tem professor que faz prova individual. Vai depender muito do professor, tá? Processo vai... Aí o Vitor pergunta, né? Como exatamente vai ocorrer o processo? Isso vai ser efetivamente eficiente? Vitor, na nossa cabeça, efetivamente eficiente seria vocês aqui no ensino presencial, né? Então, provavelmente não vai ser a mesma coisa do que o ensino presencial. Porém, nós estamos nos esforçando para tentar deixar da melhor maneira possível, tá? Pelo menos dentro do nosso material disponível, dos recursos que a gente tem disponível. Deixa eu ver se tem alguma mais. No caso da engenharia, como ficará o período, né? Será mantido o calendário? Gente, o calendário ele foi suspenso, tá? E aí até a Cássia ela me mandou aqui sobre o calendário. Então, trancamento de matrícula ele vai ser de 12 até 29/6, tá? Para todos. E a quarta etapa de matrícula ela vai ser de 8 a 12. Tá? Então, de 12 a 29 é trancamento. E de 8 a 12 é o que eu falei que era mesmo isso aqui? O da outra etapa de matrícula. A quarta etapa de matrícula. Lucas, perguntaram aqui, existe um limite de pontos, a Ana Beatriz? Um limite de pontos que cada professor pode passar por atividade? Então, Ana, nessa primeira etapa a gente vai trabalhar com 50%, assim como a gente está trabalhando com a carga horária, né? Então, durante esse período de teste que a gente está adotando 50%, os professores vão trabalhar em cima também dos 50% da nota. Na verdade, assim, existe o professor, segundo a resolução, o professor ele pode dar uma atividade
valendo nota, e essa atividade ela tem que ser proporcional à carga horária trabalhada. Tá? Então, se eu trabalhei, por exemplo, 10% da minha carga horária disponível, eu posso aplicar uma avaliação com 10% da nota. Tá? Mais ou menos isso. Então, os calendários vão ser adaptados todos. Né? Hoje, o calendário estava suspenso, né? Então o calendário vai ser reaberto, mas esse período todo que a gente ficou sem aula, o calendário ficou suspenso. Se as aulas vão ser pelo Zoom, pelo Skype, novamente, vai depender do professor, ele pode utilizar as ferramentas. Sobre férias, cai na questão do calendário. O calendário vai ser todo pensado novamente, então a gente não sabe como vai acontecer. Quem não tem computador, não tem teclado nem mouse. Nos casos de quem não tem computador, eles estão enquadrados naqueles casos especiais, né, ou seja, o aluno não tem acesso. Nesses casos, a gente vai entregar o material impresso para o aluno. Tá? E claro, se a sua condição mudou, então, por exemplo, se lá nos questionários que a gente fez, você tinha acesso, hoje você não tem mais, aí seria interessante você tentar entrar em contato aqui com a gente, por e-mail, alguma coisa, para a gente saber que você está com dificuldade. Tá? Lucas? Sim. Só sobre essa questão de quem não tem computador, não tem acesso à internet, então tudo isso está sendo trabalhado junto à reitoria, né? Tem uma equipe, o comitê de crise, que está tratando isso semanalmente, e a proposta é que, num futuro próximo, a gente tenha a disponibilidade de uso de empréstimo de equipamentos e de um auxílio para, exemplo, internet, enfim. Tá ok? Tá ok. Lucas, uma pergunta que fizeram aí, que talvez você saiba responder, é sobre mais ou menos em qual momento a live deve terminar, tá? Só para registrar aí que fizeram já essa pergunta algumas vezes que eu vi aí. Sim. Obrigado. A live a gente está aqui para tentar ao máximo tirar as dúvidas de vocês. Então, enquanto a gente tiver dúvida, a gente vai tocando. A minha programação inicial era durar no máximo 2 horas, tá? No máximo. Mas se as perguntas se encerrarem antes, a gente encerra antes. Só uma outra pergunta aqui que... Cadê? Vão ter aulas não presenciais no final de semana? As aulas não presenciais elas vão ocorrer na quinzena e você vai ter a liberdade de trabalhar qualquer dia da semana. Tá? Então, você tem 15 dias para trabalhar. Pode ser que você não queira trabalhar segunda e terça nas suas atividades. Prefira trabalhar no final de semana. Aí é uma escolha sua. Tá? Aí é questão de organização, né? Inclusive, a gente vai discutir, tem um tópico na nossa ambientação exatamente sobre isso, como vocês, né, sugestões de como vocês vão se organizar, né, no estudo aí em casa, tá? O Natan está perguntando se ele vai continuar matriculado nas matérias que ele já faz. Natan, a gente vai continuar como se esse período aí de 2 meses que a gente ficou parado é como se ele não existisse no nosso calendário. Então, a gente teve uma interrupção no calendário e a gente vai voltar agora da onde a gente parou. Mas caso algum aluno queira fazer trancamento, aí existe esse calendário que vai ser ampliado. É a questão de matrícula e trancamento. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Novamente, questão de trabalhos, cada professor vai trabalhar. A questão de qual plataforma o professor vai usar e quando vocês vão saber, né? Como saber que plataforma o professor vai trabalhar. É muito simples, pessoal. Na semana anterior, o professor ele já vai informar para vocês o que ele vai fazer. Então, vamos pensar o seguinte, numa semana normal, lembrando que essa aqui ainda é atípica, porque é a nossa primeira, o professor vai divulgar na semana anterior tudo o que ele vai fazer com vocês nos próximos 15 dias e como ele vai fazer isso. Então, se ele, por exemplo, vai utilizar o Zoom para fazer uma webconferência com vocês, ele vai indicar lá, vou usar o Zoom e o link vai ser esse aqui, né? Então, o professor ele vai ter que se organizar para comunicar vocês direitinho, tá? Estão dando aqui a questão do Discord, né? Porque tem a interação de muita gente.
podemos utilizar como, vou encaminhar como sugestão, tá? Mas por enquanto, como que nesse período de ambientação, como que ele vai funcionar? Exatamente como esse aqui. A gente vai fazer uma live pelo canal do YouTube do campus, tá? Mas o professor... Ô Lucas, talvez eu dando continuidade, eu consigo sanar algumas dúvidas que eles já estão tendo agora, explicando como vai funcionar nessa primeira quinzena também, entendeu? Sim. Para a gente poder só não ficar repetindo, né, as mesmas dúvidas. Sim. Em relação... só algumas outras dúvidas aqui, ó. Em relação às bolsas de pesquisa e dos estagiários, tá? As bolsas de pesquisa, o calendário delas não foi interrompido. Então, via de regra, os alunos estão encerrando suas atividades. Quem tem bolsa pelo PIBIC, por exemplo, né, ele deve encerrar a atividade em julho e foi continuado. Né? Então, em julho vai interromper, não vai ser prorrogado. O dos estagiários, eu não sei se o Polese tem essa informação. Polese, está por aí? Oi, Lucas. A questão dos estagiários. Sim, então, os estagiários eles continuam ainda, né? Inclusive, em alguns momentos, quando o campus precisa, eles são acionados diariamente, ok? Então, eles continuam com atividades também, porém remotamente, ok? Lucas, acho que a sugestão da Laís é muito boa. Sim, sim. Né, dela fazer a apresentação dela, porque deve sanar boa parte das perguntas que serão repetidas. Então, ganha tempo aí, talvez. Sim, sim. Obrigado. Pessoal, então vamos fazer o seguinte. A gente vai mostrar como que a gente vai trabalhar aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? E aí a professora Laís vai fazer essa apresentação. Só uma outra questão. O pessoal da engenharia que está preocupado com a questão do calendário, disciplina, como está a sua disciplina, se vai poder trocar, sugiro vocês entrarem em contato com o coordenador do curso, tá? Professor Marcelo Minoso, não o Polese. Tá bom? Porque é bem específico, e são só alguns alunos bem específicos, então sugiro vocês entrarem em contato lá com o Marcelo, que ele vai responder para vocês. Tá ok? Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui rapidinho. Sobre o AVA, tá? Então eu vou deixar a professora, deixa eu sair aqui primeiro, né? Para a gente simular a página inicial. Professora Laís. Então, olha só, meninos e meninas, quando a gente, né, qual a página, acho que vocês já chegaram a anotar aí a página que a gente vai utilizar para entrar no Moodle. Por que a gente está falando do Moodle, tá? Porque boa parte, né, a maioria dos professores que a gente já andou conversando vai estar utilizando essa plataforma, então a gente achou interessante a gente fazer essa ambientação com vocês, para que vocês possam se sentir um pouco mais seguros, né, apesar de alguns já conhecerem, os alunos do terceiro ano passado, do quarto agora, né, o terceiro ano passado, conseguiram vivenciar pouco comigo, mas já tiveram uma introdução, né, alguns professores também já utilizaram, o professor Lucas. Então, a ideia é justamente a gente apresentar as principais ferramentas para vocês poderem trabalhar da melhor forma possível, né? Porque a gente sabe que está sendo muito difícil para vocês, mas também para nós, professores, a gente está tendo que se adaptar, aprender tecnologias novas. Então, eu acho que esse momento vai ser tanto bom para vocês, que vão poder conhecer um pouco mais a plataforma, quanto para os professores que também, né, vão poder se dedicar mais, planejar com um tempo maior. Tá? Então, olha só, como que a gente, né, para quem nunca entrou no Moodle, a gente coloca como site, né, ava.cefor.ifes.edu.br. Só, desculpa, é que eu esqueci de mostrar o endereço, só voltar aqui. Assim. Pessoal, o endereço que a gente vai entrar é esse aqui, ó. Então, esqueci de mostrar para vocês. Então, ava.cefor.ifes.edu.br, tá? E aí, quando vocês, né, colocarem lá no navegador, vai abrir essa página que o professor Lucas está mostrando aí para vocês, tá? Então, visualmente, vocês vão ter aí a parte que interessa, vamos dizer assim, né, é a parte do acesso, tá? Onde vocês vão entrar com o usuário de vocês é a matrícula, né, de vocês, e a senha, tá?
a senha é aquela senha que já foi divulgada para vocês e tem lá na página do campus também, que é o mudar, o M maiúsculo e o ar em arroba, tá? 123. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é isso, é entrar com a matrícula no lugar do usuário e no lugar da senha vocês vão colocar essa senha que eu acabei de falar para vocês. Se vocês fizerem isso não dá certo, né, não der certo, o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão clicar ali embaixo, descendo um pouquinho, vai ter perdeu a senha, vocês vão clicar nesse perdeu a senha, vai abrir essa página para vocês, tá? E aí vocês podem pedir, né, para a página enviar essa senha para vocês, usando o número de matrícula, né, que é o usuário ali, do professor tá LGS, que é o usuário dele, mas o de vocês é o número de matrícula de vocês, tá? Ou vocês podem usar o endereço de e-mail, sendo que esse endereço de e-mail tem que ser o e-mail que está cadastrado no acadêmico, tá? Se não for aquele, vocês não vão conseguir receber o e-mail de recuperação de senha. Lembrando que vocês não podem preencher os dois, tá? Usuário e endereço de e-mail ao mesmo tempo, porque o sistema ele não permite, ou é o usuário para pedir a recuperação de senha, ou é o e-mail. Ah, professora, eu não sei qual é o e-mail que eu tenho lá. Então, vocês vão entrar no acadêmico, tá? Lá vocês conseguem verificar o e-mail que está cadastrado lá, e caso, né, vocês não utilizem mais esse e-mail, eu não uso mais o e-mail que lá de 2000 e tanto, né, 3 anos atrás, 2, enfim, vocês, no próprio acadêmico, vocês conseguem pedir alteração de dados, tá, de e-mail, ou, né, qualquer outros dados, lá dá pra gente, vocês conseguem alterar alguns desses dados, tá, e aí vocês solicitam pelo acadêmico a mudança de e-mail, e aí vocês vão tentar entrar novamente, tá? Caso vocês não consigam entrar, continue dando erro, vocês vão entrar em contato com o CRA do nosso campus, que é aquele e-mail lá que o professor Lucas colocou lá atrás para vocês, tá? Então, problemas de acesso. Primeira coisa, vocês tentem recuperar a senha. Não conseguiu, aí vocês entram em contato com o CRA, ok? Então, vamos fazer, né, a parte aqui de conseguindo entrar no sistema para vocês poderem conhecer essa sala que a gente montou para vocês de ambientação. Então, entrando aí na sala. Quando vocês, né, abrirem, colocarem o login de vocês, vocês vão cair nessa página que está aparecendo aí, tá? Lá na barra em cima, na parte verde, né, na parte lá em cima da tela, tá? Vocês têm a parte de cursos e tem o nome de vocês. A parte do nome, na nossa disciplina de ambientação, a gente vai ensinar vocês a atualizarem o perfil, a colocar foto, tá? Então, isso aí a gente vai conseguir fazer com vocês ao longo da nossa ambientação. Na parte dos cursos, que é a parte ao lado, né, que o professor Lucas aí tá clicando, saúde. Coloca lá nos cursos, Lucas, lá em cima. Vocês vão ter a lista de todas as disciplinas dos professores, tá? Então, aí vão estar todas as disciplinas. E aí vocês vão procurar, né, quando vocês forem fazer as disciplinas daquela semana, né, daquela quinzena. No nosso caso, a nossa disciplina é a disciplina de ambientação para o mudo. Então, vocês vão procurar lá a disciplina de ambientação para o mudo, tá? Ou vocês podem descer a página toda. Desce aí, Lucas, fazendo favor, que estão também todas as disciplinas aí listadas, né, no final da página até, né, dependendo da quantidade de disciplinas que vocês têm, ok? Então, no nosso caso aqui, a gente vai selecionar a disciplina de ambientação para o Moodle. Peraí que eu perdi a minha aqui. Poucas salas, né, Lucas, você tem. Então, acho que é a última de todas, não? Deixa eu só... que eu não consigo ver aqui, peraí. Eu ia fazer a transmissão por aqui, só que estava dando um delay muito grande, por isso que a gente optou por fazer lá com o professor Lucas diretamente do IFES. Ué, não está aparecendo, não? Tá, eu não sei, deixa eu dar uma... Talvez atualize a página. Eu entrei aqui agora, a minha está aberta. Aqui, se você quiser,
Então, quando vocês clicarem, né, muda só o perfil, Lucas, fazendo favor para aluno, porque aí eles vão ter a visão que eles vão ter da sala. Porque nós, como professores, a gente consegue visualizar a sala como se fosse vocês e como professores. Então, aqui a gente está colocando a visão de vocês para explicar justamente o que vocês vão observar. Então, quando vocês abrirem a sala, vai aparecer exatamente a tela que vocês têm aí, tá? A sala do Moodle, geralmente, ela é organizada em três blocos. No primeiro bloco, vão estar praticamente os materiais que o professor vai disponibilizar, vídeo, texto, então é a disciplina propriamente dita, né, com os materiais todos que o professor vai disponibilizar. No bloco do meio, vocês têm algumas informações que fazem parte da programação do bloco anterior, então, os últimos avisos que o professor colocou lá, vocês conseguem ver de forma mais rápida aí, as atividades recentes, calendário, então a gente tem várias informações nesse bloco do meio. E no último bloco, a gente tem abas de navegação. Então, se eu quiser saber quantos participantes tem na minha sala, né, algumas informações de mensagem, quais foram as últimas mensagens trocadas, a gente consegue ter acesso a isso. O que eu geralmente opto por fazer, tá? Eu tiro essa coluna do meio para poder visualmente ficar mais fácil de eu enxergar os materiais, né, o que eu tenho na sala, tá? Então, se vocês separarem nessas caixinhas, né, onde está o mouse aí do professor, nos últimos avisos lá em cima, vocês têm tipo uma setinha. Se vocês clicarem nessa setinha, vocês conseguem minimizar, né, aquela caixinha que estava ali. Então, ela vem para o lado esquerdo, tá vendo? Tá vindo todo para a lateral ali do geral. Então, visualmente, vocês conseguem aumentar a área, né, onde tem as disciplinas, tá? O material da disciplina. Então, particularmente, eu aconselho vocês a fazerem isso, que eu acho que vocês vão se perder menos, porque visualmente a gente tem menos informação, e a gente tem as informações que interessam, que são da disciplina, ok? Então, quando a gente, né, olha para a disciplina, geralmente vocês vão ver, né, o nome da disciplina, que é esse geral, no nosso caso, né, a ambientação aí para o Moodle. Na sequência dessa ambientação, a gente colocou algumas orientações iniciais para vocês. Então, aqui no nosso curso, né, a introdução, a gente vem apresentando, né, eu e o professor Lucas, que somos os professores responsáveis por essa ambientação, a gente montou a sala, os materiais, e junto com a gente vai ter alguns professores que se prontificaram a participar como tutores para poder estar interagindo com vocês, ajudando a gente a responder perguntas, dúvidas, tá? Na sequência, isso vocês vão poder depois ler com calma, né, porque a sala já está aberta, então depois vocês entram e já podem ter acesso. Nessa parte da apresentação, a gente colocou um resumo do que vai ser discutido nessa ambientação, ok? E na sequência, vocês têm aí um fórum de notícias. Então, se vocês separarem, né, na hora de vocês fazerem a leitura da página, vocês vão de cima mesmo para baixo, vão resolvendo cada, né, tópico mesmo de cima para baixo. Então, essa é a ideia, tá? E aí, nesse fórum de notícias, a gente vai, né, nós professores, a gente vai colocar as notícias que a gente quer passar para vocês, né, algum aviso, alguma coisa. Então, vocês sempre fiquem atentos a esse fórum de notícias, ok? Laís, posso? Sim. Só que uma observação, aqui a gente tem a tela, a parte de acessibilidade, então o pessoal que tiver com dificuldade em tamanhos de letra, em contraste, é só clicar no botão aqui que ele vai alterar, né, tanto cor quanto tamanho de letra. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, quem está online agora na sala, né? Então o pessoal já começou a acessar. Só isso. Muito bem. Então, continuando, né, na sequência ali do fórum de notícias, a gente colocou o Papo Cabeça, que é como a gente está chamando a nossa live. E essa primeira que a gente colocou e é a que a gente está fazendo hoje, que ela vai ser gravada e vai ser disponibilizada aí. Então, quem quiser depois rever, enfim, ela vai estar aí. E na sequência vocês têm um Responda Aqui. Esse Responda Aqui são 5 perguntas que a gente fez, é um questionário que vocês têm que responder, tá? Para a gente poder saber qual conhecimento vocês têm sobre o Moodle,
quais são as dificuldades que vocês têm para estudar à distância. Então, a gente fez 5 perguntinhas que são bem rápidas, que a gente precisa que vocês respondam, tá? Por que eu estou falando que vocês precisam responder? Porque os próximos tópicos, né, da disciplina só vão estar disponíveis para você se você responder esse questionário. Então, ele é automático. Responde o questionário, o tópico, ele abre. Vou explicar como que funciona isso, tá? Na nossa disciplina, a gente dividiu a disciplina em 6 tópicos. Na primeira semana, que começa hoje, né, de quarta, o dia de hoje, até quarta da semana que vem, vocês vão fazer o tópico 1 e o tópico 2. Da quarta que vem até a outra quarta, fechando os 15 dias, vocês vão fazer do tópico 3 ao tópico 6, ok? Só que, por exemplo, para essa semana, primeira semana, vocês só vão ter abertos, vamos dizer assim, o tópico 1 e o tópico 2. Então, Lucas, desce um pouco a tela, fazendo favor. Então, olha só, o tópico 1 está parcialmente aberto, por quê? Né? Se vocês olharem aqui no final dele, vocês só vão conseguir abrir depois que vocês responderem aquele questionário, e é automático, vocês responderam o questionário, o restante do tópico vai abrir, do tópico 1 e do tópico 2. Descendo um pouquinho mais, vocês têm ali, ó, vocês vão observar que vai estar o tópico 3, desce, por favor. Ó, o tópico 3 não está disponível. Aqui a gente teve um erro que faltou o tópico 4, tá? Mas vai aparecer o tópico 3, tópico 4, tópico 5 e o 6 não está disponível. Por quê? A gente já montou tudo, mas a gente só vai abrir e liberar para vocês terem acesso a partir da segunda semana, ok? Então, voltando lá no tópico 1, Lucas, faz favor. Geralmente, como que a gente organiza esses tópicos, tá? Vocês vão ver lá em cima mesmo escrito tópico 1, na sequência, o título do tópico, né, qual é a temática que a gente vai discutir, uma breve descrição do que a gente vai discutir nesse tópico, e na sequência vocês vão ter os vídeos, né, ou textos, materiais que vocês vão ter para estudar, e na sequência as atividades, sempre atribuído, né, alguma leitura ou algum vídeo, a gente vai ter alguma atividade que vocês precisam fazer, tá? E aí, novamente, ressaltando que essas atividades, elas têm que ser feitas, porque a gente vai estar verificando frequência de vocês, participação, em função da participação nessas atividades, tá? E essas atividades, às vezes, elas podem ser um fórum, que vocês vão colocar uma opinião de vocês, pode ser algum arquivo que vocês vão ter que mandar para o professor, tá? Então, dependendo do tópico, vocês vão ter uma atividade ou outra. Além disso, no final de cada tópico, vocês vão ter um fórum de dúvidas, tá? Ah, eu não sei como faz direito essa atividade, eu vou recorrer a quem? No final do tópico, vai aparecer um fórum de dúvidas e você vai colocar a sua dúvida ali, que a gente vai estar respondendo, né? Eu e o professor Lucas e os demais professores que vão estar como tutor com a gente, ok? Pode falar, Lucas. Que o Natan, ele já começou perguntando, mas já vai ter atividade, né? Sim. O Natan, que ele sempre tem uma reclamação, né, Natan, da engenharia. Não, então, como a gente já está contabilizando, né, dia letivo a partir de hoje, a gente precisa registrar a frequência de vocês, a participação de vocês, o engajamento na disciplina de ambientação, tá? Mas a gente vai tranquilizá-los, né, que nenhuma dessas atividades elas vão valer nota nas disciplinas de vocês, tá? Elas vão valer a frequência, né, para a gente poder fazer esse registro. Quiser complementar, Lucas? E assim, as atividades, não pensem que é tudo assim, é um trabalho que eu tenho que escrever. Não, às vezes a sua atividade pode ser, assista um vídeo, leia atualize o perfil. Atualize o perfil, né? Então, são atividades leves, elas não são pesadas como ninguém vai falar assim, faça um seminário, não vai ter isso nesse período de ambientação, tá? Então, a gente vai só fazer as atividades são simples, né? A leitura de um texto, é assistir um vídeo, é participar da live, são coisas simples, tá? E Natan, desculpa a brincadeira, tá? Os 3, só complementando que os 3 primeiros tópicos que a gente vai discutir, tá? A gente vai ter uma live em cada um desses tópicos. No tópico 1, no tópico 1 a gente já está tendo agora, né, essa live, no tópico 2 e no tópico 3 e o 4, né, são os 2, 3 e o 4 que a gente vai ter
em cada um deles uma live para a gente poder bater um papo cabeça mesmo sobre as temáticas do tópico, ok? Eu acho que com relação ao que eu tinha que falar, acho que era isso. Só mostrando lá, Lucas, no final da página, se vocês descerem toda a página lá do Moodle, vocês vão encontrar uma parte que é de material complementar, tá? Que são materiais extras que a gente está disponibilizando para vocês, caso alguém queira ler, né? Por exemplo, ali, o Guia Fácil do Moodle em PDF, como utilizar o Moodle de forma mais fácil, só que em PDF. Aí tem um de netiqueta, né? Um livrinho de netiqueta que a gente vai discutir com vocês também na disciplina, de como ter etiqueta, vamos dizer assim, na internet, como se comportar, né? Por eu não estar na presença física, eu posso falar qualquer coisa, eu posso me comportar de qualquer jeito? Não, né? Então, a gente vai frisar bastante isso para vocês, e a gente vai também ajudá-los, né, dar dicas de algumas outras coisas que o professor Lucas não quer que eu fale, que ele quer que vocês explorem a plataforma, né? Então, vou deixar vocês na curiosidade para vocês irem descobrindo a plataforma aí aos poucos. Gente, a gente não... Eu falei para a professora Laís, falei assim, deixem oculto para vocês terem a curiosidade, tá? Mas assim, não se preocupem que não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente simplesmente está apresentando a plataforma para vocês de uma forma mais descontraída, tá? Então, por exemplo, a gente está fazendo essa live, que a gente está aqui, está batendo papo, e toda vez a gente vai tentar bater papo, tá? Essa é o grande diferencial desse período de ambientação. É justamente para a gente voltar a ter contato novamente, a gente novamente voltar a conversar com os nossos amigos, né? Para aqueles que não estavam tendo contato. E para cada um desses tópicos, né, a gente vai, como a gente falou, a gente vai ter uma live, normalmente com um convidado, né? Então vai ter outro professor ou um servidor que vai vir aqui e vai conversar com a gente sobre um assunto diverso. Não é um assunto técnico, né, mas que a gente acha importante, né, vocês estarem conversando com essas pessoas, né? Vou dar um spoiler bem de leve. No primeiro tópico a gente vai conversar com o Marcos lá do setor pedagógico e ele vai falar um pouco para a gente vai bater um papo sobre o que muda no nosso dia a dia, né? A diferença de estudar em casa e estudar na escola, né? Porque muda. Então a gente como a gente se organiza, né? Dicas de como se organizar para otimizar o tempo. Então, a gente tem algumas lives bem legais, né, Lucas? Exatamente. E aí a gente vai aproveitar esse tempo para fazer isso, para bater papo, para a gente conversar, para ver quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando. Então, provavelmente, a gente vai ter dificuldade, né? A gente vai ter problema. Ninguém está falando que o sistema aqui é perfeito. A gente já está falando, o sistema vai cair algum dia, né? Às vezes a gente vai fazer uma live aqui e cai a internet do campus no meio da live. Pode acontecer. O que a gente queria é que vocês tivessem, né, um pouquinho de paciência em relação a isso, porque é um período novo para todo mundo, né? Então não tem como a gente falar para vocês que todo esse sistema é a prova de erros e que ele é perfeito, tá? A gente já sabe que não é perfeito. O que a gente está fazendo é tentando não trazer vocês, né, de volta ao campus, mas levar o campus talvez até vocês, para vocês continuarem tendo contato aqui com a gente de alguma forma, tá certo? Pessoal, o Moodle, né, que é essa plataforma, né, ou o AVA, ele tem um aplicativo para celular, tanto para iOS quanto para Android. Então vocês conseguem fazer conseguem acessar o Moodle por lá, tá? A gente tem uma dúvida aqui, Lucas, aproveitando enquanto você está se organizando, que, né, o Pablo colocou assim que as dificuldades só vão ser entendidas obviamente ao longo do processo. Então vocês, assim como vocês quando entram a primeira vez no Instagram não sabem como publicar uma foto, né, qualquer tecnologia a gente só vai aprender mexendo, né? Então por isso que a gente decidiu fazer essa ambientação sem avaliação, para vocês poderem descobrir o ambiente, ver como coloca por exemplo, discute num fórum, como que eu envio uma mensagem para o colega, tá? Com relação ao questionário, Pablo,
a gente não vai avaliar a atividade em questionário inicial, nem postura de professor antes de iniciar, tá? Na área de educação, geralmente a gente faz um questionário diagnóstico antes de começar a trabalhar, tá? Porque para a gente verificar o perfil dos alunos, né, em termos de acesso, dificuldades. Então, assim, esse questionário é justamente para nós do campus podermos entender como estão, né, como, por exemplo, vocês estão nas casas de vocês em termos de dificuldade, tá? Acho que é mais ou menos isso. Gabriel, que dia começam as atividades? Começamos hoje. Tá? Hoje. Então, essa aqui já faz parte das nossas atividades. Então, esse momento aqui que a gente está conversando já faz parte e o AVA também já está disponível hoje. Então, como que vai funcionar essa primeira quinzena? A primeira quinzena ela tem um calendário um pouquinho diferente, tá? A gente começa na quarta e vai até quarta-feira, né? Então, lembrando, quinzena 2 semanas, tá? Então a gente começa hoje, dia 27, e a gente vai até dia 10, tá? Então de 27 até dia 10. Dia 11 e 12, a gente vai utilizar, né, o setor pedagógico, junto com os coordenadores, com a comissão que está fazendo esse planejamento, a gente vai utilizar para avaliar como é que foi esse período, para ver se precisa fazer algum ajuste antes de começar as aulas com os professores propriamente dito, tá? E aí, então, no dia 15, que é uma segunda-feira, começam as aulas com os professores, tá? Então, no dia 15, segunda-feira. E aí, claro, só terminar aqui, para começar no dia 15, na sexta-feira da semana anterior, que é dia 12, vocês vão receber as atividades, né, o plano quinzenal de atividades e os materiais. Só para esclarecer, aproveitando isso que você está falando, né, que as disciplinas elas vão começar após a ambientação, é justamente porque tem aluno perguntando, mas eu fui lá no AVE e só tem a ambientação lá, vocês só vão ver a ambientação por enquanto, tá? Como curso lá, quando vocês clicarem no curso. Por quê? Os professores estão deixando as disciplinas ocultas, eles estão montando as salas, mas vocês não conseguem ver até os professores liberarem. Então, vocês vão entrar e vão só ver mesmo a ambientação por enquanto, né, até na semana que vem, ok? A partir dos próximos 15 dias, vocês, né, começaram os grupos, né, de disciplinas, vocês vão começar a ter acesso nos cursos às disciplinas, que os professores vão começar a colocá-las, vão tirar, né, a ocultação, nem sei se existe essa palavra, tá, acho que é isso. E é isso, pessoal, assim, novamente, ninguém está falando que não vai dar problema, tá? E a gente solicita a vocês encarecidamente que entendam isso, mas a gente está se esforçando para entregar alguma coisa para vocês, tá? Os professores estão se esforçando para se adaptar a essa nova forma de ensinar, tá? Então, tudo a gente vai ter que fazer uma mudança, né? E a gente está tentando ao máximo se adaptar para isso, tá? E eu espero que a gente consiga atender todos os anseios, sejam dos finalistas, sejam do pessoal que não tem acesso, o pessoal que tem acesso, ao pessoal de Piúma, de Anchieta, né, de Marataízes, de outros municípios, tá? A gente está tentando ao máximo. E, novamente, qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com o campus, a gente vai tentar mover montanhas, se for preciso, para tentar resolver esse problema, tá? E assim, vou fazer até a fala aqui do Marcelo, né? O campus está aqui para ajudar vocês, né? A gente está aqui para tentar ajudar. Deixa eu só ler uma pergunta aqui. Com base no que a Laís explicou, os outros professores ainda liberarão as pastas de outras disciplinas na pasta dos meus cursos, correto? Exatamente isso, Fábio. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, lá pelo dia 12, dia 15, os professores já vão liberar as disciplinas da primeira quinzena para vocês. Depois disso, vão correr 15 dias e vai entrar o segundo grupo de disciplinas. E aí antes das aulas começarem, eles vão liberar as disciplinas. E aí, a partir daí, todas as disciplinas já vão estar visíveis para vocês. Aí vocês vão conseguir ver todas.
Pergunta da Rayane. Quando se dará o final do semestre e o início do novo, caso as aulas fiquem suspensas até o final do ano? Rayane, pergunta de prova e eu não tenho a resposta, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai conseguir indicar mais ou menos quando vai terminar o primeiro semestre, mas a gente só vai conseguir fazer isso depois que rodar o período de teste. Então vai rodar o período de teste, a gente vai contabilizar toda a carga horária que já foi trabalhada e a gente vai tentar estimar, né, a medida de qual é a nossa proposta de carga horária que a gente vai ter, quando terminaria o primeiro semestre. Tá? Por que a gente está fazendo assim? Porque conforme a medida provisória do governo federal, não existe mais os 200 dias letivos, né? A gente tem que cumprir a carga horária. Então a divisão do semestre ela vai ser feita pela carga horária e não mais pelo dia, né? Não mais pela data. O Fábio perguntou aí, isso vai ocorrer a partir do dia 12/6, porque será respeitado então o novo período de matrícula, correto? Eu não vou ficar entendi devendo direito. Fábio, vou te dever essa resposta, mas salvo engano, esse período de ambientação a gente já está contando. Não, está sim. Já está contando carga horária. Já. Não dia letivo novamente. Por quê? Porque a gente não vai cumprir dia letivo, a gente vai cumprir carga horária. O Alice, você está perguntando em relação aos livros, se vão ser disponibilizados em PDF. Então, vai depender do professor, o que, por exemplo, no meu caso, eu vou montar materiais próprios para ensinar, vamos dizer assim, à distância. Então, em muitos casos, assim, estou falando na disciplina de Química, se eu, por exemplo, identificar que o livro, ele não vai, na minha visão, tá? Eu não estou falando na visão de outros professores. Na Química, talvez um livro em PDF não vai ser tão útil do que eu colocar um vídeo mostrando um experimento. Então, vai depender do professor o material que ele vai utilizar, entendeu? Talvez, assim, a gente não precisa ficar preso ao livro didático em PDF, né? A gente vai depender do professor a forma com que ele vai querer trabalhar, tá? Eric, corre o risco de nós perdermos o ano? Se eu falar que não, eu estou mentindo, porque, novamente, a gente não sabe quanto tempo vai durar esse período, né? Então, exemplo, se amanhã o governo fala que volta tudo ao normal, acredito que não, mas se ele falar isso só no ano que vem, talvez o nosso ano ele se estenda um pouquinho, mas a gente vai trabalhar para não se estender, tá certo? Só complementando a pergunta do Fábio, que ele perguntou que a pergunta dele era em relação à disponibilidade de disciplinas na pasta Meu Cursos. Então, Fábio, os professores vão começar a colocar as disciplinas quando terminarem, né? Tipo assim, a gente termina a ambientação na quarta. Aí os professores na quarta, daquele grupo de disciplinas que vão seguir na quinzena, eles vão disponibilizar todas as disciplinas naquele dia, entendeu? Para a gente já dar continuidade aí aos trabalhos. Mas passado o período de teste, todas as disciplinas que você está matriculado, ela vai aparecer para você ali. Só aparece as disciplinas que você está matriculado, tá bom? Júlio, né, perguntou aqui, caso o professor opte por fazer lives, ele vai ter liberdade quanto ao horário ou vai ter que respeitar o período matutino, vespertino? Júlio, ele vai respeitar o período do seu curso, né? Ele não vai poder pedir para você participar de uma live meia-noite, por exemplo, tá? Então, a orientação vai ser que ele obedeça o turno dele. O que fica um pouquinho mais aberto é a engenharia, tá? Porque a engenharia, ela é integral, né? Então, a gente vai ficar a janela de que o professor pode trabalhar é maior, tá certo? Maria Luísa, você colocou aqui, impossível saber o número de matrícula se ao ligar para lá não tem ninguém para atender, só o vigilante, né? Assim como vocês estão em casa, nós também estamos em casa fazendo o trabalho remoto, então, por isso que a gente frisou muito para vocês mandarem o e-mail, tá? Porque os servidores, eles estão atentos, eu, pelo menos, vou dizer, com relação ao NTE, a gente está atento quase 24 horas no e-mail, né? Então, assim, a gente aconselha, teve problema, manda e-mail. Não adianta ligar para o IFES, que realmente vocês não vão conseguir falar, ok?
Ô, Fábio, eu sugiro você conversar com o Marcelo Minoso a respeito da quarta etapa de matrícula, tá? Para esclarecer. O pessoal da engenharia que tiver com dúvidas em relação à matrícula, procura a coordenação de curso ou CRA, né? O registro acadêmico, que eles vão responder melhor. A Maria Eduarda está perguntando o seguinte: as entregas das atividades dependem de cada professor ou tem uma data para todas as entregas? Essa pergunta eu vou te responder em duas partes, tá? A primeira parte é para os alunos que não têm problema de acesso à internet. Como que vai funcionar para esse pessoal? Ele vai seguir o calendário que o professor está determinando. Então, o professor falou, ó, você tem na primeira semana, você tem que fazer tal atividade, tal atividade, tal atividade. Você vai seguir o que o professor está falando, como se fosse aqui presencialmente, tá certo? Para o pessoal que não tem acesso à internet, aquele pessoal que vai ser o trabalho, a gente vai fazer a entrega pro aluno do material impresso, a dinâmica vai ser um pouquinho diferente. Por quê? A gente vai, vamos pegar aqui, numa quinzena a gente vai entregar o material impresso, vocês vão ler, vão fazer as atividades que o professor está determinando. Na outra quinzena, quando a gente for entregar o material de novo, a gente vai entregar o material, vai pegar as atividades que vocês tinham que fazer e a gente vai entregar essas atividades para o professor. Tá? É assim que vai funcionar. Então, para quem está com acesso regular à internet e tem computador, a dinâmica é a dinâmica que o professor está determinando. Para o pessoal que não tem acesso, a gente vai fazer essa dinâmica. Quando a gente for entregar o material, a gente já pega as atividades que foram passadas anteriormente. Então, pegando o gancho nessa questão da dinâmica, Lucas, que você colocou, tem um tal do Zurugo aqui, que eu não sei quem que é, né? Colocou assim que os conteúdos do curso vão ser liberados somente no início de cada quinzena ou vão ser postados ao longo da quinzena. Então, vocês vão ter lá o plano quinzenal, né? E aí esse plano ele é dividido em 2 semanas, a semana 1 e a semana 2, tá? E aí o professor vai colocar lá, ó, na semana 1 eu vou trabalhar isso, isso, isso e isso. Então, vai depender do professor como ele vai estar liberando esses materiais na semana, tá? Então, pode ser que o professor disponibilize a semana 1 toda, o material todo de uma vez, com as datas, né, das atividades. Pode ser que libere os 15 dias, então vai depender do professor, tá? E no plano quinzenal vai estar descrito todas as atividades que vocês têm que fazer. Então, você já consegue se programar pensando, então eu tenho que... Ó, o professor aqui pediu para eu entregar um trabalho escrito. Ele vai descrever lá no plano quinzenal. Tá? Então, vocês vão saber exatamente o que vocês vão ver, o que vocês vão ter que fazer. Outra pergunta aqui. O professor vai... Tito, o professor vai avisar sobre como ele vai proceder, live, Moodle, pelos representantes ou e-mail? O professor ele vai fazer pelo plano quinzenal e o plano quinzenal vai estar disponível na semana anterior ao início das atividades no site do IFES. Então lá no site do IFES do Campus Piuma ele vai ter uma aba lá, atividades pedagógicas não presenciais, você vai clicar, aí vai estar separado por turma lá quais são os planos quinzenais daquele período que vai entrar, tá? E aí você lá é o veículo oficial dessa troca de informações sobre atividades que vão ser realizadas. Tá? Vai ser o site do Campus Piuma. Quem mais tem de pergunta aqui? Pessoal, mais alguma pergunta vocês têm? É possível reprovar pela APNP? Boa pergunta, eu não sei, porque se você perguntar, é possível? Se a gente continuar até fechar o ano só com a PNP, né, atividade pedagógica não presencial, acredito que sim. Né? Exemplo, vou esperar passar esse período, não vou fazer nada. Se você não fizer nada, você vai começar já tomando falta se você não tiver as justificativas. Tá? Porque notem, como que vai ser... contabilizada a presença de vocês nesse período. Vai ser realizando as atividades determinadas pelo professor. Então, já na nossa disciplina aqui, ambientação para o Moodle, para vocês já saberem como que a gente vai contar a presença. Vai estar condicionado a vocês lerem os textos, olharem os vídeos e fazerem as atividades. Tá certo? Então, se você fez tudo isso aí, a gente vai marcar presença para você. Se não, você vai tomar falta.
proporcional ao que você fez ou não de atividade. E, só para a gente estar ciente, no AVA a gente consegue tirar esse extrato individualizado por aluno. Tá? Por isso que o AVA acaba sendo, o Moodle, né, acaba sendo um bom instrumento para o professor. A Vanessa colocou aqui, Lucas, os professores irão dar continuidade às atividades que eles passaram antes da quarentena ou irão começar outras? Vanessa, vai depender do professor, tá? Como ele vai querer planejar com vocês. Então, isso vai depender muito do professor mesmo, como ele vai conduzir, ok? O Diogo, né, na sequência. Peraí que pode ler a pergunta aí. Caso a gente tenha alguma reclamação, observação sobre alguma matéria, professor, entramos em contato com quem? Tá? Como a gente disse lá anteriormente, vocês vão entrar em contato com o pedagógico. Então, tem lá o e-mail, né, do pedagógico, vocês vão entrar em contato com eles, ok? Vamos lá, o Shaolin Matador de Porco, né? O critério das notas vai ser o mesmo das aulas presenciais normais? As notas que já tivemos antes da pandemia vão contar? Tudo que a gente fez vai contar, né? Então, tudo que a gente fez para trás conta. Vai contar a carga horária, né, as suas presenças, suas faltas e as suas notas. Tá? O critério depende do professor. Né? Eu não sei qual era o critério que ele estava usando antes, mas a única coisa é que ele, por exemplo, não vai poder te pedir para fazer uma apresentação aqui no campus de um conteúdo. Ele vai Lucas, esse critério talvez seria a distribuição da pontuação. Então, provavelmente ele vai ter que refazer tudo, né? Porque se o professor vai mudar a forma de trabalhar com o Moodle, acredito que ele vai ter que repensar como fazer isso, né? Ou não, vai depender do professor. Deixa eu ver aqui, Isabelle. Seria interessante os professores usarem o mesmo aplicativo para as aulas online, pois fica complicado baixar vários aplicativos diferentes, já que teria que estudar pelo celular. Isabelle, é verdade, tá? A gente está tentando ao máximo convencer os professores a utilizarem o Moodle, tá? Inclusive, foi a orientação da reitoria a gente preferencialmente utilizar o Moodle. Porém, foi dado a liberdade do professor caso ele não queira utilizar, mas a gente está recomendando utilizar. Seria interessante talvez vocês também ajudarem nesse convencimento, caso o professor não esteja utilizando. Tá bom? Estão perguntando aqui em relação à disciplina, Lucas. O tópico 1 e 2 são atividades dessa semana, né? Exatamente, tá? E novamente, vocês só vão conseguir abrir os tópicos depois de responder o questionário. E aí eu vi que teve alguém que colocou aqui que não estava conseguindo fazer, já pulava para a atividade 2 direto. Pode ser a gente vai lá observar, mas assim, qualquer problema que vocês tiverem na disciplina, vocês vão lá no fórum de dúvidas, como vocês já abriram o tópico, né, ao responder o questionário, vocês vão ter um fórum de dúvidas, aí vocês colocam lá, não estou conseguindo acessar isso, que a gente na hora vai verificar o que está acontecendo, tá? Então, esse fórum de dúvidas é exatamente para esses momentos que a gente vai estar ali verificando essas dúvidas diariamente e ajudando vocês. O Rômulo, tá? Terá apresentação de seminário pela PNP? Vai depender do professor, mas eu acho mais difícil fazer, tá? Mas fica a critério do professor. Na semana de ambientação não tem apresentação para fazer. Os tópicos 1 e 2 são as atividades desta semana. Vamos lá. O tópico 1, a atividade é dessa semana. O tópico 2... Não, o tópico 2 não, tá? O tópico. Né? Mas, sim, mas eles já podem começar... Só que a gente deixou disponível para vocês os materiais, para vocês já irem lendo, porque na semana que vem, na segunda-feira, às 2h, quando a gente fizer esse momento de live de novo, vocês já vão ter lido o material, por isso que ele já está disponível, tá? Então, a dinâmica também vai ser assim. Então, hoje, a gente está disponibilizando o tópico 1 para vocês fazerem, né, e realizar as atividades 1 e 2. E o tópico 2, ele já está aberto, porém a atividade não estará disponível, tá? Por quê? A atividade em si só vai estar disponível depois que a gente fizer a live na semana que vem, tá bom? Isso é a atividade 3, tá? Só para quem não abriu ainda a plataforma aqui, a gente tem uma sequência de atividades. A atividade 3, ela só vai poder ser feita depois da live de segunda-feira, tá? Exato. Ela está fechada, então ela está bloqueada, vocês não vão conseguir fazer. E assim a gente vai trabalhar. Então, na segunda-feira, o que a gente vai fazer? A gente vai liberar o tópico da frente para vocês já irem lendo as atividades, lendo os textos, vendo os vídeos, e aí a gente vai
fazer a live, e aí quando fizer a live, aí ele vai liberar a atividade daquele tópico para você fazer. E aí a gente já libera o tópico da semana que vem, da semana seguinte. Então a gente sempre vai liberar o tópico da semana para frente, para vocês já irem lendo, tá? Maria Luísa, tá? Quem fez a matrícula no dia que começou a quarentena vai pegar a matéria anterior como? Maria Luísa, eu estou até anotando já o seu questionamento, eu vou levar lá para a direção de ensino, tá? A gente vai ter que pensar como fazer essa reposição, tá? Você não vai perder esse conteúdo não, tá? Só um minutinho que eu vou anotar aqui. Laís, se você quiser ver alguma outra pergunta. Sim. Harrison. Nome difícil, hein? Os tópicos 3, 5 e 6 estão disponíveis mesmo ou está aparecendo isso só para mim? Então, como a gente falou, eles não vão aparecer agora mesmo, tá? E até as meninas aí já ajudaram ele, então, realmente esses tópicos não vão aparecer agora só a partir de quarta-feira da semana que vem, ok? Os professores podem enviar atividades pelo sistema acadêmico ou somente via Moodle? Novamente, isso vai ser combinado entre vocês, né, e o professor, como ele vai fazer, se ele vai usar só o Moodle, se ele vai usar o acadêmico, então vai depender do professor, tá? Viu que chique, Lucas? A gente tá com Marcos e Belucci aqui, ó, oficial. Você viu só? Pessoal, vamos lá. Eu ia perguntar se tinha mais uma pergunta, antes de eu perguntar já apareceu. Como fica a situação das pessoas que têm dependência? Como faz? O pessoal que está em dependência, o curso vai aparecer lá para você, tá? Então, por exemplo, tem alguns alunos que estavam de dependência lá em máquinas e motores, lá no técnico. A sala vai estar aberta lá para eles vão conseguir ver a sala, tá bom? Se não estiver aparecendo a disciplina que você está de dependência, entre em contato com a gente, tá? Para a gente ver o que está acontecendo. Maria Eduarda, né? Responda ao questionário, mas não libera as atividades. O que eu faço? Atualiza a página, talvez ele já vai liberar, tá? O professor vai poder passar uma atividade enorme com a desculpa de que, como estamos em casa, temos tempo para fazer? Novamente, Shaolin Matador de Porco. É muito relativo, né? Tipo, o enorme é relativo, mas todas as atividades que vocês vão fazer, os coordenadores de curso, juntamente com o setor pedagógico, eles vão olhar o plano de atividade do professor. Então, o coordenador do curso, o setor pedagógico, eles vão saber o que está sendo feito com vocês. Então, provavelmente vai ter um filtro antes, tá? O setor pedagógico e o coordenador, eles devem chegar e falar assim, professor, isso aqui talvez não vai dar para fazer, tá? Mas ainda assim, se não passar por esse filtro do pedagógico e do coordenador de curso, e vocês ainda entenderem que é impossível fazer, mandem um e-mail lá para o setor pedagógico, tá? Conforme a gente tinha falado lá anteriormente. O João está perguntando aqui, ó, no caso de... Ai, meu Deus, qual é apresentações em grupo, caso algum membro não tenha acesso ao Moodle, como será feito? Então, esse membro que não tem acesso, ele é considerado aquele aluno lá dos casos especiais, tá? Então, ele vai receber o material impresso e a atividade para ele vai ter que ser diferenciada. Por exemplo, se ele não tem acesso, eu não posso falar para ele fazer uma atividade em grupo, tá? Ou, Lucas, caso assim, né? Aí eu tenho acesso, mas eu tive um problema e não estou tendo conexão. Essas coisas, vocês têm que comunicar ao professor, tentar dar um jeito de comunicar ao professor, entrar em contato com a gente, para poder a gente ficar ciente do que está acontecendo com vocês, tá? Porque assim... eu não fiz a atividade do professor tal, porque eu estava sem internet, sei lá, cortaram a internet, estava fazendo coisa na minha rua, fiquei sem internet e não consegui participar. Então, essas coisas, a gente pede para vocês estarem enviando posteriormente, né, ou assim que restabelecer a internet, ou o máximo de tempo que vocês conseguirem, o menor tempo possível de comunicar isso para a gente poder entrar em contato com o professor e a gente ver o que pode ser feito. Então, assim, é aquilo que a gente falou, a gente vai ter, vão ocorrer vários problemas ao longo do percurso e a gente pede também a paciência de vocês e a gente também vai tentar fazer um trabalho de paciência, né? Eu acho que é exatamente isso. Questão do PIC. Thaís, a princípio o PIC
tá suspenso, tá? Mas a gente está incentivando os professores a fazerem trabalhos interdisciplinares, até para diminuir a carga de atividades para vocês, tá? Mas novamente fica a critério do professor. Deixa eu descer aqui devagar. Quando o site não entrar, Maria Luísa, você tem que atualizar a página, porque às vezes a gente, como tá, né, o IFES todo, do estado inteiro está entrando, às vezes ele dá uns erros, então tenta atualizar a página para tentar entrar. Ele está caindo direto, assim, a gente está tendo alguns, vamos dizer assim, ataques cibernéticos, eu não sei nem se usa esse termo, né, para derrubar o Moodle, mas a gente está aí tentando mantê-lo firme, tá? A Hanna está perguntando dos livros que ficaram aqui no campus. Ô, Hanna, a gente está elaborando um protocolo de acesso ao campus para esses casos excepcionais. Então, a gente vai informar ainda para os alunos que tem que retirar material aqui como a gente vai proceder, tá? Mas, por enquanto, o campus está fechado. A gente vai indicar como que a gente vai fazer. Dalton, já tem atividade para fazer? Sim, a primeira de todas é o Responda Aqui, tá? Você vai ter que ir lá e responder o questionário e depois ele vai liberar o tópico 1 com mais 2 atividades para você fazer. Ô, Caine, você vê se não é a sua internet. Eu tentei abrir aqui em casa agora, o AVA está funcionando, tá? Então, às vezes pode ser conexão local, ou às vezes pode ser do próprio Sephora. Então, assim, caiu a conexão, vai lá, talvez reinicie o modem da sua casa. Se mesmo assim não resolver, espera um pouquinho, atualiza, tá? Mas, assim, de forma geral, a gente está tendo essas quedas no Moodle, mas ele está se restabelecendo, tá? O Fábio está perguntando em relação aos livros da biblioteca, né, que foram pegos emprestados, como proceder. A gente vai pedir para vocês guardarem esses livros com muito carinho, tá? E para não estragar. E em breve, quando a gente tiver esses procedimentos de entrada dentro do campus, aí a gente vai ver como vai ser o procedimento de entregas de livro. Mas vocês não vão ser prejudicados, tá? Não vão ter multa por atraso por conta desse período. A gente só pede para vocês guardarem com carinho o livro, que depois a gente vai pegar de volta, tá certo? Pessoal, eu acho que as perguntas já se encerraram, tá? O pessoal já está ficando mais quietinho no chat, tá? E coloca, Lucas, a página rapidinho de novo dos e-mails para eles saberem a quem recorrer, quem não conseguiu anotar o e-mail do CRA e o e-mail do pedagógico. Eles vão estar atentos aos e-mails de vocês, tá? De preferência, coloquem, sempre se identifiquem da turma tal, né? Para poder facilitar o encaminhamento do e-mail. Então, a gente tem aí os dois contatos principais aí que vocês vão ter, e os nossos agora lá na ambientação, né, no Moodle. Tá, pessoal, olha só, duas últimas perguntas aqui, tá? A primeira aí, quem tem que pagar a multa na biblioteca que estava atrasado? Depois a gente resolve isso, tá? A não ser que você já queira pagar hoje, né? Mas eu acho que dá pra gente, pode deixar, não se preocupe que quando voltar esse período não vai ter os juros, não vai ter. Quando a gente voltar ao normal, a gente sempre conversa, acho que isso tudo a gente consegue adaptar. E a questão do aplicativo do Moodle. Gente, o aplicativo, ele não é só instalar, tá? Existe um passo a passo do que vocês têm que fazer e tá lá no tópico 1, tá? Dentro do tópico 1, ele diz como que instala o aplicativo e o que você tem que configurar para ter acesso, tá certo? Aí o Jonathan tá triste aí, Lucas. Só queria deixar aqui minha tristeza, porque quando as ferramentas novas do meu laboratório chegaram, as aulas foram suspensas. O pessoal que trabalhava comigo no laboratório de mecânica, a gente tem que ficar muito triste, porque lá nós temos 2 motores novos, inclusive eu estou precisando colocar eles para rodar, não estou conseguindo ainda, e que funcionam, tá? Os 2 motores diesel. A gente tem um monte de ferramenta nova que chegou, então assim, eu também estou ansioso para a gente voltar a trabalhar. Mas infelizmente... Não, é só avisar, porque assim, a gente está trabalhando de casa e realmente a gente está equipando, né, os laboratórios, o ar-condicionado, eles já estão fazendo as instalações que precisam, a quadra aí está finalizando, né, então eu acho que, por um lado, essa distância está ajudando a acelerar algumas coisas, né, e é isso. Pessoal, e assim, a gente...
eu acho que esse período de pandemia, eu estou até falando o desabafo pessoal em si, eu acho que ele vai fazer a gente rever muita coisa, tá? Eu vou citar um breve exemplo. Eu sou de São Paulo, da capital, e lá, meus amigos, né, que ficaram por lá e que trabalham por lá ainda, era comum eles saírem de casa para trabalhar 5h30, 6 horas da manhã para entrar às 6. E hoje eles estão trabalhando em casa. E aí, eles, na volta do trabalho, por conta do trânsito, saía às 5 horas da tarde do trabalho, chegava em casa às 8, 9 horas. Tá? E para eles, por exemplo, o trabalho à distância foi muito bom, porque eles passaram a ter mais tempo sobrando. Né? Assim como muitos de vocês talvez olhavam o Instagram e o WhatsApp e achavam que não tinha necessidade mais do contato físico com seus colegas. Né? Então, notem como as coisas estão mudando. E esse momento, acho que ele vai servir para a gente repensar várias coisas. Tá? Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento aí para a gente rever os nossos pensamentos, né? Como era o nosso dia a dia, como a gente aproveitava o nosso tempo, como a gente curtia o tempo com as pessoas que a gente considera queridas, né? Pessoal, eu vou encerrar então hoje, tá certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Eu sei que muitas dúvidas ainda ficarão, mas a gente tenta aproveitar a próxima live para tirar mais dúvidas, caso vocês tenham. E vocês também podem aproveitar lá no Ava, né, no Moodle, para mandar mensagem. Você consegue mandar mensagem, por exemplo, pega o nome do professor lá, envia a mensagem, faz a pergunta, que a gente tenta responder as perguntas para vocês. Tá certo? E respondendo aí a Pontini, nós estamos também com muita saudade de vocês, tá? Também está sendo muito difícil para a gente não tê-los, né, diariamente. Vocês fazem parte da nossa vida aí de segunda a sexta, até às vezes mais que a própria família. Então, assim, a gente sente muito também, né? Nós, como professores, a gente está sentindo muita falta de vocês e a gente espera que essa fase ela vá passar logo. E fiquem bem. Exatamente, e vai passar, tá certo? Pessoal, muito obrigado, tá? Eu sei que foi cansativo, né? Imagina, 2 horas ouvindo. Eu sei que não é fácil, mas eu também peço para vocês imaginarem a gente aqui 2 horas falando, tá? Também não é nada fácil. Muito obrigado aí pela presença. O Polese, ele saiu aqui do chat, até para não atrapalhar, mas agradecer aí ao Polese e a Laís que participaram, porque para conduzir essa live aqui sozinho ia ficar muito mais difícil, tá certo? E a gente se vê então na segunda-feira, tá? Dia 1º, às 2 horas. Da mesmo jeito, a gente vai divulgar, vai ser pelo canal no canal do campus no YouTube, tá? As lives. E aí a gente se vê então na segunda-feira. Tá certo, pessoal? Muito obrigado aí e até a próxima. Tchau para vocês.